Sejam todos muito bem-vindos a mais uma imersão profunda nos dados. Hoje é 20 de fevereiro de 2026 e a nossa análise vai focar num documento que acabou de cruzar a nossa mesa. O Jornal Noturno BDC. Isso, um relatório fresquinho e, olha, absurdamente detalhado da Bunker Digital Consultoria. Para quem acompanha o mercado de perto e já sente aquela fadiga de tela olhando para os gráficos vermelhos? Aquela exaustão visual, né? Exato. Bom, preparem-se. A premissa central do nosso mergulho de hoje é um paradoxo gigantesco. O mercado de criptomoedas está vivendo uma contradição bizarra. Muito bizarra. De um lado, os fundamentos macroeconômicos e on-chain estão brilhantes, operando quase num cenário tipo de manual de bull market. Sim, de livro-texto. Mas do outro lado, o sentimento geral da base de investidores é de um pânico absoluto. Uma aversão ao risco que a gente não via há anos. É como se a fundação de um prédio estivesse mais sólida do que nunca, mas por algum motivo, a galera que está no topo do edifício decidiu pular pela janela. Ok, vamos desempacotar isso. Como chegamos a esse descolamento tão brutal da realidade e qual é o tom real que os dados da BDC estão ditando para o curtíssimo prazo? Bom, o tom é de uma urgência analítica muito peculiar, porque estamos diante de um cenário onde a teoria econômica clássica simplesmente parou de conversar com o comportamento em tempo real das mesas de operação. Quando a gente olha para a estrutura do mercado hoje, a incerteza não vem de balanços ruins ou de uma contração econômica sistêmica. A percepção de risco foi praticamente sequestrada pela psicologia das massas. A racionalidade foi jogada para o escanteio. Totalmente para escanteio. E o mercado passou a operar puramente no reflexo. É um ambiente onde qualquer evento, qualquer fagulha de notícia é interpretada pela ótica mais pessimista possível por quem já está com a mão tremenda ali no botão de venda. Sim, não há absorção de risco. Há apenas uma corrida desesperada pela porta de saída ao menor sinal de volatilidade. E essa fagulha que acende o pavio do mercado bateu nas telas logo cedo hoje. O documento abre justamente com o impacto de uma manchete política que chacoalhou o pregão. A decisão da Suprema Corte. Exatamente. A Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou as tarifas impostas por Trump numa decisão de 6-3. E a reação inicial do mercado foi a que se espera de um choque que alivia o comércio global. O Bitcoin deu um salto imediato de 2%, beliscando a marca dos $68 mil. O problema e a grande anomalia relatada aqui é o que aconteceu na meia hora seguinte. Em questão de minutos, todos esses ganhos simplesmente evaporaram. O preço desabou de volta para os $67.100, formando um daqueles pavios assustadores no gráfico de uma hora. O que é fascinante aqui é a total e completa falta de convicção compradora. Quando um ativo de risco não consegue sustentar um repique de 2% diante de um catalisador macroeconômico que nitidamente diminui a incerteza tarifária global, o sinal de alerta precisa soar, né? Precisa soar urgentemente. Isso expõe uma dinâmica de mercado onde qualquer respiro de alta está sendo imediatamente enxergado como liquidez de saída. Os grandes players não estão comprando rompimento. Eles estão usando o otimismo momentâneo para descarregar lotes massivos a preços marginalmente melhores. Sim, a estrutura de ordens está tão saturada de vendedores que qualquer tentativa de ignição de alta é esmagada no nascedouro. E, claro, a razão para essa mão pesada na venda vai muito além da leitura fria de um livro de ofertas. Sem dúvida. O pano de fundo político joga um peso enorme nisso. E aqui, para nossa audiência, deixamos sempre aquele lembrete de que o nosso papel nessa análise é estritamente jornalístico. A gente relata os fatos do documento sem endossar lados, mantendo a neutralidade. Perfeito. O relatório traça um mapa das reações lá em Washington. A senadora democrata Elizabeth Warren comemorou abertamente a decisão da Suprema Corte, enquanto o republicano Bernie Moreno classificou o resultado como escandaloso. E o ponto central não é quem ganha o debate jurídico, mas o efeito cascata no calendário legislativo. Se o Senado americano transformar a pauta tarifária numa guerra de trincheiras pelos próximos meses, o que acontece com o cronograma do mercado cripto?
O que acontece é a asfixia da pauta regulatória. O Digital Asset Market Clarity Act, que é a espinha dorsal da esperança institucional para regras claras no mercado de balcão e custódia, corre um risco severo de não ver a luz do dia tão cedo. Pois é. Essa legislação tinha uma probabilidade alta de ser votada agora em 2026, mas o tempo de plenário é o recurso mais escasso em Washington. Se a energia política for inteiramente drenada para apagar incêndios tarifários e disputas comerciais, a pauta cripta volta para o fim da fila. Exato. E a BDC adiciona uma camada extra de tensão quando projeta as eleições que se aproximam. As eleições de meio de mandato. Exato. Se o Partido Democrata conquistar a maioria na Câmara e considerando que as lideranças mais críticas aos ativos digitais estão nessa base, qualquer política que favoreça a expansão do mercado vai bater num muro de concreto. Então o investidor institucional olha para esse xadrez político e pensa o seguinte: a regulamentação que eu preciso para alocar bilhões com segurança pode atrasar mais 2 anos. Esse prêmio de risco político futuro é o que está sendo precificado na tela hoje, através daquela venda agressiva que a gente viu nos 68 mil. É o mercado se antecipando ao pior cenário institucional. É um horizonte turvo que alimenta um descolamento brutal da realidade quando a gente cruza a fronteira para os dados macroeconômicos puros. A análise cita o Andrei Dragosh, da Bitwise, trazendo números que parecem pertencer a um universo paralelo. Literalmente. Ele crava que o ativo está significativamente subvalorizado e a sustentação disso é pesada. A liquidez global, o M2, está expandindo a uma taxa superior a 10% ao ano, o ouro rompendo máximas históricas consecutivas e talvez o dado mais otimista para os ativos de risco americanos, a probabilidade de uma recessão nos Estados Unidos caiu de mais de 40% para a casa dos 20%. A torneira do dinheiro está aberta e a economia real está segurando a barra. Mas, de alguma forma inexplicável, o Bitcoin acumula uma queda de 23% no ano. É um contraste absurdo. A macroeconomia grita expansão, mas o gráfico grita pânico. Exatamente. Se conectarmos isso ao cenário geral, o contraste fica ainda mais agressivo. O índice de medo e ganância está estacionado em medo extremo pelo 20º dia consecutivo. 20 dias? 20 dias. É quase um mês inteiro de terror psicológico contínuo. E não é um medo de varejo, não é o pequeno investidor assustado. Os dados da CryptoQuant, que a BDC incluiu, mostram carteiras de baleias movendo volumes recordes de moedas em direção a Binance. Historicamente, capitais dessa magnitude só se movem para exchanges centralizadas com o propósito de liquidar posições. É a teoria colidindo com a prática. O modelo matemático diz que o ativo está com desconto. Mas quem concentra a maior parte do patrimônio está preferindo proteger capital a qualquer custo, aceitando vender no fundo momentâneo só para não segurar a volatilidade. E há paralelos históricos para esse tipo de dissonância. O documento lembra do choque de março de 2020, quando os mercados derreteram no início da pandemia, e também de novembro de 2022, durante o colapso da FTX. 2 janelas terríveis de medo. Sim. E nessas 2 janelas, o ativo também piscou sinais claríssimos de subvalorização estrutural, enquanto o sentimento geral era de apocalipse iminente. Nos 2 casos, o mercado encontrou um fundo brutal e engatou ralis históricos logo em seguida. Mas antes da gente assumir que a história rima com tanta facilidade assim... Tem um grande porém aí. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O dado mais contundente do dia vem da dinâmica dos ETFs à vista. Esse dado é assustador. Sim, desde outubro do ano passado, os fundos de índice spot sangraram absurdos 6,8 bilhões de dólares. Para colocar isso em perspectiva para quem nos ouve, estamos falando de mais de 100.300 bitcoins liquidados. É a maior retração de ETFs de todo este ciclo. E esse número muda toda a perspectiva do jogo. A tração absurda de alta que presenciamos no ano passado foi um derivado direto da aprovação e do influxo massivo de capital institucional através desses ETFs spot. Eles funcionavam como aspiradores de liquidez, engolindo muito mais do que os mineradores conseguiam produzir por dia. Quando vemos quase 7 bilhões de dólares fazendo o caminho inverso, estamos testemunhando uma reprecificação de risco em escala institucional.
Gestores de patrimônio, fundos de pensão, family offices, eles não vendem dezenas de milhares de bitcoins porque acordaram de mau humor. Eles vendem porque os algoritmos de gerenciamento de risco mandaram reduzir a exposição. Possivelmente devido àquele cenário de incerteza política em Washington que a gente discutiu agora há pouco. Muito provável. Eu adiciono que a grande questão passa a ser a capacidade de absorção dessa oferta. Se o motor que puxou o mercado em 2021, 5 engatou a marcha ré, quem é que tem bala na agulha para absorver 100 mil bitcoins despejados na cabeça do mercado de uma vez? O varejo certamente não tem essa força. Não tem, e é por isso que a pressão nos preços tem sido tão implacável. Sem o bid institucional constante, o livro de ofertas fica oco e movimentos normais de realização de lucro causam quedas percentuais muito mais bruscas do que o normal. E o custo para se proteger dessa queda livre está inflacionado de uma maneira surreal. Olhando para o mercado de opções que a BDC destrincha, a anomalia salta aos olhos. O skill de 25 delta de uma semana disparou para 17%. Ou seja, os traders estão topando pagar um verdadeiro prêmio de pânico em puts de curto prazo. As taxas estão estratosféricas apenas para garantir um seguro, caso o mercado resolva testar abismos mais profundos amanhã. Exato. Mas ao mesmo tempo, e aqui que o nó se aperta, o relatório aponta para um fenômeno curioso nos contratos perpétuos. O Open Interest voltou a escalar para a casa dos 15,8 bilhões de dólares e as funding rates globais estão teimosamente positivas. O spot está sangrando e as opções estão em pânico, mas os derivativos sugerem que os vendedores a descoberto estão perdendo o fôlego. Essa divergência entre opções e futuros é um sintoma clássico de exaustão de tendência. O skill, em 17%, indica que os edgers estão sobrepagando por proteção de cauda. Isso geralmente acontece quando o trauma de uma queda recente ainda está muito fresco na memória. É o retrovisor ditando o preço. Entendi. Mas o fato de as funding rates permanecerem no campo positivo, com o open interest subindo, significa que, marginalmente, há traders dispostos a pagar o prêmio para manter posições compradas abertas. Os perpétuos estão sinalizando que a liquidação forçada das alavancagens, aquela verdadeira capitulação sangrenta, pode já ter ocorrido. A poeira está começando a sentar no mercado futuro, mesmo que o mercado à vista ainda esteja lutando contra o trauma dos saques bilionários nos ETFs. E se o ambiente financeiro parece um campo minado de emoções cruzadas, a situação do lado da infraestrutura física da rede traz uma tensão ainda maior. O relatório entra pesado na análise on-chain e na realidade nua e crua dos mineradores. A dificuldade de mineração acaba de saltar 15%, batendo 144,4 terahashes. Um salto massivo. A BDC destaca que esse é o ajuste positivo mais violento desde a infame proibição da mineração na China lá em meados de 2021. E o hash rate acompanhou, recuperando a impressionante marca de 1 zeta-hash por segundo. Do ponto de vista de engenharia computacional, a rede nunca foi tão invulnerável. Mas quando a gente olha para as margens operacionais de quem garante essa segurança, o cenário é de devastação absoluto. O descompasso entre a saúde da rede e a falência de quem a opera é simplesmente alarmante. O hash price, que é a métrica definitiva para a lucratividade real por unidade de poder computacional, implodiu para as mínimas de vários anos. Estacionou em 23,9 dólares por petahash por segundo. Nossa! E o que isso significa na prática para a operação deles? Significa que minerar Bitcoin hoje para a imensa maioria dos players é literalmente queimar dinheiro. O nível de dificuldade esmaga qualquer operação que não tenha acesso à energia virtualmente gratuita ou pesadamente subsidiada. O relatório cita o Oriente Médio, especificamente os Emirados Árabes Unidos, como um dos poucos polos capazes de operar no azul sobre essas condições, dado o custo baixíssimo da energia local. Para quem opera nos Estados Unidos ou na Europa com custos energéticos voláteis, a matemática simplesmente não fecha mais. O que nos leva ao movimento corporativo mais irônico e sintomático que o relatório levanta hoje. Como a matemática da mineração está implodindo e o capital de Wall Street adora uma nova narrativa, estamos vendo uma migração massiva de infraestrutura para a inteligência artificial. O famoso pivô estratégico. Exato.
A Bitfarms, uma empresa com DNA completamente atrelada à mineração histórica, removeu a palavra Bitcoin do próprio nome para se reposicionar como uma provedora de data centers para IA. E a pressão não para por aí. O fundo Starboard está ativamente fazendo lobby para que a diretoria da Riot Platforms faça exatamente a mesma coisa. O nível de loucura do mercado chegou ao ponto onde tirar a palavra Bitcoin da fachada da própria empresa virou estratégia de valorização de ações. Eu não duvido nada que na próxima semana vejamos alguma mineradora mudando o nome para AI Deepit Farms só para capturar uns pontinhos percentuais a mais no fechamento do pregão. Pois é, e o mercado financeiro tradicional bateria palmas para isso. Do ponto de vista estritamente financeiro de curto prazo, é uma decisão quase óbvia. A hospedagem de servidores para grandes modelos de linguagem exige galpões enormes, sistemas de resfriamento líquido de última geração e contratos de energia de altíssima tensão. E as mineradoras já têm tudo isso pronto. Exatamente. As mineradoras de grande porte já possuem toda essa infraestrutura construída. Com as margens do hash price no chão, pivotar as instalações para faturar com contratos de IA de margem alta é uma tábua de salvação formidável. O problema, e a BDC é muito feliz em pontuar isso no documento, é a consequência de longo prazo dessa debandada. A centralização do poder de processamento. Exatamente o ponto crucial. Se as empresas de capital aberto ocidentais estão desligando suas máquinas específicas de mineração para plugar clusters de placas de vídeo voltados para IA, e as únicas operações lucrativas restantes são aquelas controladas ou subsidiadas por fundos soberanos no Oriente Médio, a distribuição geográfica e política do hash rate muda drasticamente. O valor primário do protocolo sempre foi a sua descentralização inatacável. Essa migração em massa para IA soluciona o problema de fluxo de caixa das empresas, mas adiciona um vetor de risco de centralização à rede que o mercado talvez ainda não tenha precificado corretamente. É um efeito dominó que afeta os próprios fundamentos do sistema, impulsionado por uma leitura muito fria da economia real. E por falar em frieza nos dados, a Bunker Digital não poupou estatísticas na sua retrospectiva de preços. Os dados cruzaram uma linha histórica preocupante. Os primeiros 50 dias deste ano, 2026, configuram o pior início de ano já registrado desde a gênese do ativo, uma retração combinada de 23%. Janeiro cravou menos 10% e fevereiro, até a data atual, entrega outros pesados menos 15%. Os números são duros de encarar. Sim. A BBC puxou o histórico completo para comprovar a tese de que nós nunca vimos quedas mensais consecutivas em janeiro e fevereiro. Nos anos que começaram mal, como 2015, 2016 e 2018, fevereiro invariavelmente operou como um mês de repique, equilibrando a balança. Desta vez, não houve repique algum. Houve uma extensão contínua do sangramento. Isso levanta uma questão importante, talvez a mais densa de todo o documento de hoje. Quando um padrão estatístico que se manteve intacto por mais de uma década e meia é quebrado com tamanha agressividade, precisamos questionar a natureza do ambiente em que estamos operando. Com certeza. O relatório propõe duas interpretações para essa quebra de paradigma. A primeira é que estamos adentrando uma zona de bear market secular, um inverno estrutural prolongado e doloroso, à semelhança daquele purgatório que foi o ano de 2022. E a segunda? A segunda interpretação, muito mais contracíclica, é que essa quebra de padrão seja a assinatura clássica de uma capitulação de fim de ciclo, um evento de estresse máximo, como foi o choque de liquidez de março de 2020. Então, o que isso tudo significa quando colocamos as cartas na mesa? A liquidez global sobe, o risco de recessão despenca, mas ao mesmo tempo temos a Suprema Corte travando a pauta política, os ETFs jorrando bilhões para fora, as opções pedindo socorro e os mineradores preferindo investir em chips de IA do que continuar minerando. O relatório da BDC consegue encontrar uma bússola no meio dessa nevasca de informações conflitantes. Síntese analítica final do documento é um exercício formidável de separação entre ruído e estrutura. A conclusão aponta que as engrenagens de 2026 operam de forma fundamentalmente diferente das de 2022. Naquela época, a queda livre do preço era justificada pelo fato de que o dinheiro estava literalmente desaparecendo do sistema.
Os bancos centrais estavam apertando agressivamente as condições financeiras para combater a inflação. A macroeconomia estava, de fato, hostil. O que não é o caso agora. Exato. Hoje, o cenário é de expansão de liquidez. A estrutura de fundamentos é incrivelmente resiliente. O relatório classifica o ambiente como bearish, estritamente por conta da ação de preço destruída e da ausência de suporte comprador no curto prazo, não por uma falha macroeconômica. Tecnicamente, a validação de que o pior já passou só virá com uma retomada agressiva sustentada por volume real acima da faixa dos 72 mil dólares. Entendi. E até lá. Até que isso aconteça, a zona dos 66 mil dólares atua como o principal divisor de águas. Um verdadeiro chão de vidro que a força vendedora está testando a exaustão neste exato minuto. É a tempestade perfeita de fluxo financeiro contra a adoção macroeconômica. Temos um cenário totalmente propício para o crescimento, que bateu de frente com uma sangria institucional recorde, enquanto as engrenagens da rede mudam de nome e de foco para sobreviver o pior bimestre da história do ativo. É o tipo de ambiente que pune severamente quem opera por emoção, mas que os analistas apontam como terreno fértil para assimetrias absurdas de valor. O mercado vive de extremos. A compressão de preço combinada com má expansão macro costuma criar um efeito elástico muito poderoso. A tensão acumulada aqui é notável. E para coroar toda essa tensão, o relatório nos deixa com uma reflexão magistral sobre as próximas 24 horas no calendário econômico. Com o livro de ordens tão fragilizado, uma estrutura de derivativos onde as posições curtas ainda pesam e um prêmio de pânico elevadíssimo sendo pago no mercado de opções, o que vai acontecer quando os dados do núcleo do PCE forem divulgados amanhã? Essa é a pergunta de $1 milhão. Exato. E mais, o que acontece logo depois quando o presidente do Fed, o Jerome Powell, for ao microfone? Se o mercado inteiro está perfeitamente posicionado e precificado para a continuação da catástrofe, o que ocorreria se Powell disser uma única palavra dovish, se ele usar um tom levemente mais brando que sugira um ritmo maior de injeção de liquidez? Será que não veríamos o maior short squeeze da década? Um banho de sangue para os vendidos. Exatamente. Um evento capaz de estopar todas essas posições vendidas num efeito cascata incontrolável. Fica a provocação para quem acompanha de perto os movimentos gráficos, porque o gatilho pode estar a uma fala de distância. Um imenso agradecimento a todos que mergulharam nos dados conosco hoje. E como sempre, mantenham os radares ligados e a gestão de risco afiada. Voltamos em breve com a nossa próxima análise.